aqui é André Bianco para um punhado de ideias. Estou voltando aqui para bater papo com os meus leitores e principalmente com os novos autores, pessoas que estão buscando informações, né? E dicas, conselhos para conseguir melhorar o seu texto, ter uma melhora na qualidade técnica do que está escrevendo. Eu sou autor de 15 livros, os meus 14 são romances, os principais são o Sétimo, a saga O Vampiro Rei, O Senhor da Chuva, são os meus livros mais conhecidos. E tem o meu recente também, As Crônicas do Fim do Mundo, que saiu em abril de 2013, tem tido um sucesso muito grande com os leitores, é um grande romance, falando sobre... como diz o título, né, As Crônicas do Fim do Mundo, A Noite Maldita, uma noite em que metade do mundo adormeceu, metade das pessoas adormeceram e as pessoas despertas tinham que conviver com isso, né? Além do mais, logo nessa primeira noite também caíram todos os sistemas de telecomunicações, como internet, rádio, televisão. Não tinha forma da pessoa saber o que estava acontecendo na rua de cima, a não ser que ela fosse até lá a rua e descobrisse o que estava acontecendo ali no outro bairro. Mais tarde na história surgem os vampiros, então um cenário perfeito para fim de mundo. Hoje aqui num punhado de ideias vou falar com vocês respondendo perguntas, né, dos primeiros escritores que estão aí numa encruzilhada com dúvidas e escreveram e deixaram lá perguntas nos comentários do episódio 2 de Um Punhado de Ideias. O primeiro que eu vou responder é o Luiz Felipe Barreto e também o Elton SDL, são as iniciais aí do sobrenome dele, fazem uma pergunta muito parecida, fazem perguntas muito parecidas, né? Se você tiver tantas ideias ao mesmo tempo, que todas parecerem mais legais que aquela que você escolheu para trabalhar no momento, como se concentrar naquilo que você estiver escrevendo? E o Elton, uma pergunta muito parecida, né? Ter muitas ideias em um curto período de tempo e como lidar, né, com essa enxurrada de ideias e ficar concentrado no livro que você está escrevendo. Bem, justamente para responder esse questionamento, eu volto a lembrar aquela história do primeiro episódio, da paixão, né? Você tem que eleger o título que você está apaixonado e se comprometer com ele também, terminar essa narrativa, terminar esse livro para poder partir para outra ideia. Eventualmente, uma ideia que você tem, ela vai queimar na sua mente mais do que aquele livro que você está trabalhando. Um conselho que eu dou é escute. Se você estiver mais apaixonado por uma ideia nova, deixa sair, deixa aquele fluxo criativo ir para lá, para o arquivo de texto e ver até onde você alcança, né? Até onde você está contaminado por aquela história. De repente você termina um livro antes do outro. Isso já aconteceu comigo, é possível que aconteça com muitas pessoas. O que vai determinar em qual história você vai trabalhar é a sua paixão. Existe aí uma armadilha também, né? Se você tem boas ideias e sempre em grande quantidade, vai indexando, arquivando isso daí e não deixa atrapalhar o seu trabalho, o seu livro principal. Ter uma porção, um montão de boas ideias e nenhum livro executado não vai fazer de você um autor publicado. Você precisa executar as suas ideias, ter um bom princípio, escolhi o livro que eu quero escrever, tome a cabo essa tarefa, vai te consumir meses, talvez, em alguns casos consomem-se aí anos, então tente se focar e indexe as suas ideias. Depois você volta para elas, se apaixona tudo de novo e volta a escrever. Outra pergunta que foi feita nos comentários foi do Giovanni Garcia: como você faz para equilibrar narrativas com diálogos?
Isso aí é uma coisa muito particular de cada autor, é difícil, eu não tenho uma técnica, algo que eu conheça para colocar aqui em palavras, porque é uma coisa que você sente, né? Quando você está dizendo se o equilíbrio, a quantidade de diálogo que deve ter, versus a quantidade de narrativa, né? Isso é uma coisa, um equilíbrio que o autor mesmo encontra. Outra coisa é você perceber o tom de narrativa que você está utilizando e o tom de diálogo que você vai utilizar. Para mim, quem determina o tom do diálogo são os personagens. Você vai seguir o estilo de vida que você projetou para aquela personagem e ela vai falar de acordo com o papel que ela desempenha. Se você tem um médico, ele vai ter uma fala técnica quando está dentro do hospital e pode ser mais descontraído quando estiver convivendo socialmente, estiver num bar com amigos. Se você tem um personagem que é pescador, vai estudar os jargões dos pescadores, como eles falam, sobre o que eles falam, para ter a verossimilhança, né? Quando o seu personagem abrir a boca, ele está falando alguma coisa coerente. E nem sempre os personagens fazem isso, né? Nem sempre eles são coerentes. Se você vai usar palavrão ou não, tudo isso depende muito da personagem. Nos meus livros, quando o palavrão acontece, em geral é quando um personagem está falando. Se ele é do tipo que falaria palavrão, ok, eu uso palavrão coloquialmente, né? Como a pessoa falaria no dia a dia. Por hoje é isso. Semana que vem tem mais dicas. Você tendo também as suas dúvidas, é só postar aqui nos comentários do YouTube. Quem quer saber um pouco mais sobre os meus livros, minha carreira, o que eu ando fazendo e eventos, entra no meu blog, no www.blogdovianco.com, ou segue a minha página do Facebook, que é onde eu mantenho minhas informações mais atualizadas com mais velocidade. Até mais, até a próxima. Um abraço.